Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nas aulas anteriores a gente viu sistemas hidráulicos de tubulações, entendemos como que acontecia o escoamento que se dava por gravidade. Nessa aula agora a gente vai começar a entender esses escoamentos em tubulações também, só que agora quando a energia disponível não é suficiente para levar o fluido de um ponto até o outro, né? Então eu tenho um fluido em uma cota que está menor do que o ponto que eu quero levar ele, né, que está numa cota maior. Nesse caso, eu preciso usar os sistemas elevatórios para poder fornecer energia para o meu escoamento, né? E caso contrário, também eu uso, né, a energia do fluido através das turbinas. Então, a gente pode entender dessas duas formas, né? A gente tem as bombas e as turbinas. As bombas servem para fornecer energia para o escoamento, e as energias servem para puxar a energia da água, né, para aproveitar a energia proveniente do fluido. Então, a gente vai começar a entender um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Vamos falar nessa aula de hoje, né, começar a entender como funcionam as bombas e os sistemas de recalque. A gente viu em problemas anteriores, a gente fez alguns exercícios considerando na equação da energia uma parcela extra que seria fornecida pela bomba, né? Aquela parcela da energia da bomba. Não sei se vocês estão lembrados. Mas a gente não aprofundou, né, em como seria o princípio de funcionamento desses sistemas, nem em como seriam as concepções, né, os equipamentos, os acessórios que fariam parte dos sistemas de elevação, né, da água. Então, nessas próximas aulas, a gente vai ver isso, né, estudar sistemas em que não é possível que o escoamento aconteça apenas pela ação gravitacional, né, em que o desnível aí não vai ser suficiente, né. Então, nesse caso, a gente utiliza as instalações de recalque, que são instalações destinadas a realizar a elevação de líquidos de um ponto de menor energia para outro ponto que tenha uma maior energia. Então, levar um fluido de um reservatório, por exemplo, inferior a um reservatório superior. Nesse caso, a gente utiliza as bombas e os sistemas de recalque para conseguir fornecer energia suficiente para vencer esse desnível, né? Que antes, se o sentido fosse contrário, né, do reservatório superior para o reservatório inferior, ele se daria por gravidade. Mas como o sentido é do reservatório inferior para o superior, a gente precisa fornecer uma parcela extra de energia para que esse fluido consiga chegar, né, no ponto que a gente deseja. Então, os sistemas de recalque são o conjunto de equipamentos e materiais que são destinados a levar esse líquido, né, uma vazão daquele líquido, de um reservatório ao outro. Os sistemas de recalque são compostos por um conjunto elevatório formado pelo motor e pela bomba, as tubulações de sucção, que são essas tubulações, né, que eu vou ter, que vai puxar o meu líquido desde o reservatório inferior até a bomba, e a tubulação de recalque, né, que vai levar o meu líquido desde a bomba até o reservatório superior. E eventuais instrumentos, né, para controle, por exemplo, manômetros para poder medir a pressão do fluido, vacuômetros para poder medir a pressão do fluido nas tubulações de sucção. Eu vou ter válvulas, registros, todos esses componentes e acessórios que vão compor o meu sistema de recalque. Então, o sistema de recalque é todo esse conjunto formado, né, pelas tubulações de sucção, de recalque e o conjunto motobomba, né? O principal componente aí do nosso sistema vai ser a estação elevatória, né, que é a bomba. Então, as bombas são máquinas hidráulicas que são capazes de introduzir uma energia no escoamento do fluido, e essa energia, né, introduzida na forma de energia mecânica, ela vai ser transformada em energia hidráulica, né, que vai ser capaz de retirar o fluido de um reservatório de sucção
impulsioná-lo para um reservatório de recalque, né, que está numa cota superior. Em geral, as bombas se classificam em bombas volumétricas e bombas hidrodinâmicas ou turbobombas, né? Essas daqui são as mais empregadas nos dias atuais, né? Nas instalações de hoje, a gente vê mais as turbobombas ou as bombas hidrodinâmicas. As bombas volumétricas, elas caracterizam-se por um intercâmbio estático de energia. O que é isso, né? Vai depender apenas das pressões. Então, eu forneço uma aplicação de energia, por exemplo, na forma mecânica, e ela transforma essa energia mecânica, né, em variação de pressão e, por consequente, variação, e eu consigo passar essa variação de pressão para o fluido, e esse fluido vai recalcar o líquido, né? Então, basicamente, elas vão obedecer à lei que a massa específica vezes o volume é uma constante, né? Então, a variação do volume interno dentro das câmaras das bombas volumétricas provoca variações de pressão, causando uma aspiração do líquido e consequente recalque, né? Elas podem ser alternativas ou rotativas, né? Então, essas bombas, basicamente, o que vocês têm que saber é que elas interferem nas pressões do fluido e, como o volume se altera, ele vai provocar uma consequente alteração na pressão. Por exemplo, essa bomba aqui, né? Um cilindro, né? Com pistão. E aí, eu faço uma força aqui no meu pistão. Vai haver uma redução do meu volume aqui dentro, o que faz com que a pressão aqui seja suficiente para puxar o fluido dessa entrada aqui e empurrar o fluido para essa entrada aqui, né? Já que ela não pode sair por cima, e eu estou diminuindo o volume, eu aumento a pressão aqui dentro, e aí eu faço com que haja uma sucção e um recalque de líquido, né? Então, as bombas alternativas, o escoamento que acontece com elas é um escoamento intermitente, né? Ele cessa e continua, né? Então, para esse caso aqui, a gente tem um exemplo de bomba alternativa, né? Que vai possuir aí cilindros, pistões, diafragmas, etc. As bombas rotativas vão definir aí um escoamento pulsante, né? O que faz com que a água seja impulsionada novamente, a pressão, né? Nessas bombas. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, uma bomba de lóbulos, bombas de palhetas, né, que fazem aqui uma diferença de pressão e impulsionam a água desde da sucção até o recalque. Bombas de engrenagens, uma bomba helicoidal aqui, percebam, e a bomba peristáltica. Por não serem as mais empregadas, a gente não vai aprofundar muito os nossos estudos nessas bombas, né, nas bombas volumétricas. A gente vai focar mais nas turbobombas ou bombas hidrodinâmicas, né? Nessas, o intercâmbio da energia vai depender das forças dinâmicas que são originadas por diferenças de velocidade entre o líquido que está em escoamento e as pás da máquina, né? Então, que são as partes móveis daquela máquina. Então, as pás, elas vão rotacionar, vão proporcionar ao líquido uma velocidade que é diferente da velocidade do líquido que chega, né? Então, essa diferença de velocidade do fluido que está interno aqui, próximo ao motor, e o fluido que está externo aqui, próximo às pás, próximo à parede, provoca aí um acréscimo da energia do fluido e faz com que ele seja capaz de ser recalcado. Então, essas bombas vão ser caracterizadas aí por um rotor, que é esse eixo aqui mecânico, e palhetas rotativas, né? É o mais empregado na prática. Então, o rotor é um órgão que energiza o fluido, criando ali uma depressão no centro do fluido. Então, como eu falei para vocês, o fluido vai vir aqui da tubulação de sucção, ela encontra o rotor aqui dentro, bem no centro do eixo da bomba, né? Que vai energizar esse fluido, né? Vai criar uma depressão aqui no centro
e uma sobrepressão aqui na parte externa, né? Fazendo com que esse fluido seja aspirado e levado aqui até o difusor, né? Então, esse rotor aqui, ele provoca uma rotação que energiza o fluido e leva esse fluido até o difusor. O difusor é o canal, né, que tem uma seção que vai aumentando e que coleta o fluido que vai ser expelido pelo rotor e vai encaminhar esse fluido até a tubulação de recalque. Aqui a gente observa, ó, o difusor, né? Ele tem esse nome pelo diâmetro ir aumentando, né? Então, ele tem uma seção crescente no sentido do escoamento que vai possibilitar a redução da velocidade à medida que eu saio aqui desse centro, né, onde eu tinha o rotor. Então, a água entra, né, ela vai ser levada pela tubulação de sucção bem para próximo aqui do centro, e aí forma-se aquela depressão, pressões abaixo da pressão que o líquido está, de forma que essa depressão seja suficiente para energizar o fluido e mandá-lo, né, com uma velocidade elevada até o difusor. Aqui no difusor eu abro a seção transversal, né, ela vai crescendo para ir diminuindo a velocidade e fazendo, né, o processo inverso, diminuir a velocidade e aumentar a pressão do fluido. Temos também, né, como componentes a carcaça da bomba, né? Toda bomba vai ter uma carcaça, que é um bloco rígido, que vai ser necessário para fazer a fixação das peças. E outras peças, por exemplo, o eixo da bomba, né? Deixa eu pegar outra cor aqui. Aqui o eixo da bomba, ó. Né? Anéis de lubrificação na bomba também. Os bocais, né, tanto de descarga, vai ser aqui na saída superior, e o bocal de sucção, por onde a água entra, né, que faz aqui a admissão da água que vem da tubulação de sucção. Um selo mecânico, os rolamentos, a base da bomba, etc., né, as partes constitutivas aí. Bom, nós temos, para essas bombas hidrodinâmicas ou motobombas, né, turbobombas, a gente vai ter diferentes tipos de rotores que são classificados, né, em aberto, semiaberto ou fechado. Nos rotores abertos, as palhetas são presas ao centro do rotor e apresentam uma pequena resistência estrutural, justamente por não terem nenhuma proteção, né? Então, dependendo se a palheta é protegida ou não, ela é classificada como aberto, semiaberto ou fechado, né? Os rotores abertos são encontrados nas bombas de pequenas, né, e possuem um baixo custo, ou bombas que não necessitam recalcar líquidos limpos, né? Por quê? Porque quando a gente quer recalcar líquidos que têm partículas que estão presentes ali no líquido, né? Por exemplo, esgoto ou líquidos que são abrasivos, né? Que tem partículas abrasivas, corre o risco, se eu estiver utilizando um rotor fechado, dessas partículas ficarem retidas entre as palhetas do rotor e aí haver o entupimento da minha bomba, né? Então, que não é recomendado. Então, para esses casos específicos em que eu estou recalcando um líquido sujo ou abrasivo, indica-se a utilização dos rotores abertos, que não há o problema, né, de haver uma deposição aqui das partículas e ficarem presas nas palhetas do rotor. O semiaberto possui um disco no qual as palhetas ficam presas, né, apenas na parte traseira, e já o fechado ele tem um disco, né, em que as palhetas são presas em ambos os lados, na parte traseira e na parte da frente. Os rotores fechados são utilizados para bombear líquidos limpos e não se prestam aí ao bombeamento de fluidos sujos, porque pode ocorrer o entupimento, como eu falei para vocês. As turbobombas, elas podem ser classificadas quanto à trajetória do líquido dentro do rotor,
quanto ao número de bocas de sucção, quanto ao número de rotores dentro da carcaça, quanto ao posicionamento do eixo e quanto à pressão que é desenvolvida ali dentro. Vamos ver cada uma dessas classificações. De acordo com a trajetória do líquido dentro do rotor, as bombas, né, podem ser classificadas em bombas radiais ou centrífugas. Nesse caso, o escoamento ele se dá na direção do raio do rotor. Então, eu tenho aqui o raio do meu rotor, né? O fluido ele vai se dar escoamento nessa direção, na direção do raio. Essas bombas são empregadas para o bombeamento de pequenas vazões que necessitam recalcar grandes alturas manométricas, né? Quando eu preciso vencer uma diferença de vão muito grande, em que a vazão é pequena, eu emprego as bombas radiais ou centrífugas. As bombas axiais, o escoamento ele se dá na direção do eixo axial, né? Então, acompanha o eixo. São bombas empregadas para bombear grandes vazões que precisam ali de pequenas alturas manométricas. E as bombas diagonais ou mistas, que eu tenho o princípio dos dois misturado, o escoamento vai sair segundo uma diagonal, que é um caso intermediário entre as bombas radiais e as axiais, é utilizada aí para bombear vazões médias em alturas manométricas médias. A bomba centrífuga, né, que é aquela que eu tenho um escoamento que se dá na direção do raio, né, o fluido ele vai penetrar axialmente, então ele vai vir aqui entrar de acordo com o eixo axial dessa bomba. Aqui no corte tá mais fácil de ver, né? Então, o fluido entra por aqui. Ele vai ser desviado bruscamente para a direção do raio, né? E esse acréscimo de pressão vai ser causado pela ação da força centrífuga gerada pelas pás do rotor, né? Então, a gente tem aqui o fluido entrando, a bomba vai girar, as palhetas vão rotacionar esse fluido, vai provocar uma força centrífuga capaz de elevar esse fluido. Elas podem ser classificadas, né, como eu falei para vocês, as turbobombas, elas podem ser classificadas de acordo com o número de bocas da sucção do rotor. Se eu tenho uma única boca de sucção, eu vou definir esse rotor como sucção simples. Se eu tenho duas bocas de sucção, eu vou definir esse rotor como sucção dupla, né? O fluido ele é capaz de entrar por duas bocas. Podem ser classificadas quanto ao número de rotores dentro da carcaça. Eu posso ter um único rotor, nesse caso a bomba ela é classificada como de simples estágio ou unicelular, ou eu posso ter, né, para elevações muito grandes, onde eu preciso vencer uma altura manométrica muito grande, eu posso empregar vários rotores dentro de uma carcaça só, né? Então, cada rotor vai ser responsável por uma parcela de altura na elevação daquele fluido. Então, aqui a gente tem a de simples estágio e a de múltiplos estágios. Quanto ao posicionamento do eixo, elas podem estar com o seu eixo posicionado na vertical, e aí são denominadas bombas de eixo vertical, ou com seu eixo posicionado na horizontal, e aí elas são classificadas como bombas de eixo horizontal, que é o caso mais comum. Podem ser classificadas quanto à pressão que é desenvolvida no seu interior. Bombas de baixa pressão elevam a água até 15 metros de altura manométrica. Bombas de média pressão elevam a água de 15 até 50 metros da altura manométrica e bombas de alta pressão elevam a água acima de 50 metros da altura manométrica. Então, para a gente entender, eu trouxe aqui uma instalação de bombeamento e tá numerado aqui, eu espero que dê para a gente conseguir enxergar, né? O que cada parte desse sistema representa. Então, a gente tem a casa de máquina, ou casa de bombas, né? Que é o local em que ficam todos os equipamentos e acessórios, né? Então, tá aqui, número 1. O poço, ou manancial, ou reservatório de sucção, ou qualquer que seja o ponto em que eu vou fazer a retirada da água, né? Que é esse ponto aqui, ponto 2.
né? Então, desse ponto aqui, eu vou levar essa água até um ponto 5, né? Que é o meu reservatório de recalque, onde eu vou destinar a minha água, né? A linha de sucção ou tubulação de sucção, né? É essa linha formada pelas tubulações que vão desde o poço de sucção, tá aqui, até o eixo da minha bomba. Então, essa daqui é a minha linha de sucção. A minha linha de recalque é a tubulação que sai do eixo da minha bomba e vai até o ponto, né, que eu quero destinar a minha água, né? Então, essa é a linha de recalque. Eu posso ter um quadro de comando, um motor para acionamento da minha bomba. A bomba, propriamente dita, né? Tá aqui a bomba. Vou ter uma válvula de pé com crivo. Deixa eu apagar aqui. Eu vou ter uma válvula de pé com crivo que vai impedir o retorno dessa água para a tubulação de sucção. Então, a água começou a subir aqui. Se a bomba parar por qualquer motivo, né? Ela não retorna aqui para dentro do meu reservatório de sucção. Ela fica preenchendo aqui a tubulação até que a bomba seja acionada de novo, tá? Então, é importante nas tubulações de sucção sempre colocar uma válvula de pé com crivo. Eu vou ter um vacuômetro que vai medir as pressões na tubulação de sucção e vou ter um manômetro que vai medir as pressões na tubulação de recalque. O que mais que eu vou ter? Eu vou ter uma válvula de retenção. Essa válvula de retenção, ela serve pelo mesmo motivo, né? Se a bomba parar, né? Eventualmente a bomba sofre uma parada, a água que estava aqui na tubulação de sucção, ela não retorna e prejudica a bomba aqui, né? Ela não volta no sentido contrário. Então, eu tenho uma válvula de retenção aqui para impedir o retorno da água aqui e comprometer o funcionamento da bomba. Vou ter registros de controle de segurança para fazer o controle e a regularização das vazões e peças que vão compor as minhas tubulações, né? Curvas, cotovelos, joelhos, enfim, todo o restante. As partes principais das instalações de bombeamento são a linha de sucção, o conjunto motobomba e a linha de recalque. A gente vai ver cada uma dessas partes, né? O que a gente precisa entender sobre elas. Então, aqui está mostrando, né, a instalação de bombeamento, que elas podem se apresentar de diversas formas, dependendo da finalidade que eu tô empregando. Uma instalação simples, básica, ela tem essa forma típica, né? Eu tenho um reservatório de sucção, e aí vai depender qual que é o meu reservatório, se é um poço, enfim. Eu tenho um reservatório para o qual eu quero levar essa água, que está numa cota superior. Eu vou ter uma tubulação de sucção, que vai desde o reservatório de sucção até o eixo da bomba. Eu vou ter uma tubulação de recalque, que vai desde do eixo da bomba até o meu reservatório superior. Vou ter válvulas e registros para controle. Vou ter um equipamento aqui para fazer a leitura da pressão, um equipamento aqui para fazer a leitura da pressão nessa tubulação. Vou ter um registro para controlar essa vazão de água que sai para a rede, né? Vou ter um registro para controlar a vazão de água que vai para o meu reservatório. E aí, essa água, ela precisa ser recalcada a uma altura, né, de energia, que a gente vai chamar de altura manométrica, né? A altura manométrica é a energia que a água precisa ganhar, sendo fornecida pela bomba, para que ela chegue deste ponto de sucção até o ponto de recalque. Então, aqui, pelo desnível geométrico, a gente tem a altura de sucção, que é definida entre o nível do reservatório de sucção até o eixo da bomba, a gente vai chamar de HS. A altura geométrica de recalque, que é dada entre o eixo da bomba até o ponto que eu deixo essa água, né? Então, se
tubulação ela tá para a atmosfera, vai até o ponto em que a tubulação entrega a água. Se essa tubulação tivesse afogada, ela ia até o nível da água no reservatório, né? A energia, né? A altura geométrica desse fluido. A altura geométrica total é dada por H, que é a soma de HR, a altura geométrica no recalque, mais a altura geométrica na sucção. A linha de sucção é aquela linha que está mergulhada no reservatório de sucção e que vai até a entrada da bomba. Ela vai ser composta por uma válvula de pé com crivo, que eu falei para vocês, né? Ou válvula de poço, que é instalada junto ao pé da tubulação, bem na entrada da tubulação, permitindo a passagem do líquido apenas no sentido do escoamento. Caso o motor venha a desligar, sofrer uma parada, a válvula de pé com crivo impede o retorno desse líquido, mantendo a carcaça da bomba e a tubulação de sucção cheias do líquido recalcado, né? Então, impede que haja entrada de ar e de corpos sólidos dentro dessa tubulação. A tubulação de sucção, né, compõe aí a nossa linha de sucção, conduz o fluido do reservatório de sucção até a bomba. Geralmente, essa linha de sucção, a tubulação de sucção, ela vai ter um diâmetro acima do diâmetro adotado para a tubulação de recalque. A gente vai ver isso. Além da válvula de pé com crivo e da tubulação de sucção, a gente ainda tem um vacuômetro, que é destinado a medir a pressão na entrada da bomba. Algumas instalações de bombeamento menores podem não ter esses medidores, né? Mas, eventualmente, é interessante ter para fazer essa medição e acompanhar o controle e o funcionamento dessa bomba. É um vacuômetro porque as pressões na linha de sucção são pressões negativas, né? Eu vou ter uma redução excêntrica também, né? É uma peça que vai ser ligada ao final da tubulação de sucção, quando ela se conectar à entrada da bomba. A bomba, ela normalmente tem um diâmetro menor do que a tubulação de sucção. E aí, nesse caso, é feita uma redução excêntrica, né? Desde a tubulação, ela é feita até a entrada da bomba. Vamos supor que a bomba está aqui. Eu venho e é feita uma redução excêntrica para evitar a formação de ar e entrada, né? E de ar, e que esse ar entre na bomba, né? O que poderia causar um estrangulamento da seção de entrada, dificultando o funcionamento da bomba. É usual aí a gente fazer essa redução excêntrica em tubulações que possuem o diâmetro igual ou superior a 100 milímetros. O conjunto motobomba, que é outra parte importante da instalação de recalque, normalmente fica situado dentro da casa de bombas, é formada pela bomba em si e pelo motor de acionamento. Esse motor ele pode ser elétrico, de combustão interna, pode ser uma turbina hidráulica ou pode ser a gás, né? Atualmente, os motores elétricos eles são os mais empregados em virtude da sua maior durabilidade, segurança, comodidade e por possuir um custo de manutenção relativamente baixo quando comparado com os outros. Terceira componente importante aí das nossas instalações de bombeamento é a linha de recalque, que começa desde a boca de saída da bomba e vai terminar no reservatório onde eu quero levar a minha água, né? O meu reservatório destino. A linha de recalque ela é composta por um manômetro, que é um dispositivo que eu vou utilizar para medir a pressão na saída da bomba, novamente para ter um controle. Vou ter uma válvula de retenção, que é uma válvula, de novo, unidirecional, que permite o escoamento apenas em um sentido, que vai ser instalada na saída da bomba e antes do registro de recalque, que vai ter a função de impedir que o peso da coluna do líquido do recalque seja sustentado pelo corpo da bomba, o que poderia causar vazamentos ou danos. Então, eu tenho aqui a minha tubulação de recalque, a minha bomba está aqui. Eu vou ter uma válvula de retenção aqui, que vai impedir, caso a bomba pare, que esse líquido que já passou, que ele retorne e fique sustentado pelo eixo da bomba, né? Que poderia causar aí problemas.
Impedir que, com defeito na válvula de pé, com crivo, que está lá na tubulação de sucção, haja um refluxo do fluido desde a tubulação de recalque até a tubulação de sucção. Pedir a volta desse líquido, né? E possibilitar a escorva automática da bomba. A escorva é um pré-enchimento dessa tubulação para evitar a formação de bolsas de ar, para evitar a entrada de sólidos que não são necessários aqui, né? Que não são queridos. E também vai ser composta aí pelo registro de recalque, a tubulação de recalque. Esse registro é destinado a fazer o controle de vazões entre a vazão recalcada, né? Através de fechamento e abertura. Ele vai vir logo após a válvula de retenção. Bom, nos sistemas elevatórios, a bomba ela pode ter duas posições básicas. A bomba pode estar afogada, no caso do seu eixo estar abaixo do nível d'água do reservatório de sucção, ou não afogada, no caso de seu eixo estar acima, né? Aqui é o eixo da bomba, ele está acima do nível da água no reservatório de sucção. Bomba não afogada, ou seja, para a bomba em que eu tenho o seu eixo acima do nível da minha, aqui o eixo da bomba, está acima do nível do reservatório inferior. Nesse caso, a altura geométrica da bomba vai ser dada pela diferença de cotas entre o eixo da bomba e o nível do reservatório inferior, somada à cota do reservatório superior e o eixo da bomba. Então, vai ser a diferença de nível entre os reservatórios superior e inferior. Essa é a altura geométrica que eu tenho que vencer, né? Aí a gente vai ver ainda que tem que vencer as perdas de carga, né? A altura manométrica vai ser a altura que a bomba tem que vencer para levar a água de um ponto de menor energia até um ponto de maior energia. Ela vai ser essa altura geométrica, que é dada pelo desnível, né? A altura real medida aí, mais as perdas de carga na tubulação de sucção e na tubulação de recalque. Então, eu tenho que somar aí o acréscimo das perdas de carga, né? No caso da bomba não afogada, a gente vai ter esse caso, né? Que a altura geométrica vai ser esse L, que é a altura do reservatório superior até o eixo da bomba, mais o Z, que é a altura do reservatório inferior até o eixo da bomba. Para o caso da bomba afogada, eu tenho que considerar que o meu eixo da bomba ele está abaixo do nível do reservatório, né? Então, vai ser o L, que é o eixo da bomba até o nível do reservatório superior, mesma coisa do anterior, né? Menos o meu Z, que é o eixo da bomba até o nível do reservatório superior. Só que esse Z é negativo porque a bomba está abaixo do nível do reservatório inferior, tá? Então, tá aqui, ó, o HG para a bomba não afogada e a altura geométrica para a bomba afogada. Bom, esse desnível vertical a ser vencido, que eu chamei de HG no slide anterior, agora eu vou chamar ele de H0 para corresponder ao livro, tá? Do livro do Rodrigo. É só por questão de figura. Na figura anterior ele chamava de HG, aqui a gente vai chamar de H0, que é o desnível a ser vencido desde o reservatório de sucção até o de recalque, né? Quando eu quero elevar uma vazão Q do meu líquido. Então, o meu HG, ele vai ser a altura de sucção, né, que é a distância vertical entre o nível da água do reservatório de sucção e o eixo da bomba, mais a altura de recalque. A altura de recalque é a distância vertical entre o eixo da bomba. Deixa eu desenhar aqui para vocês. A altura de recalque é a distância vertical entre o eixo da bomba e o nível d'água do reservatório, né? É entre o nível d'água se a entrada da tubulação for afogada. Se não, é até a distância até o ponto em que eu faço, né, a expansão aqui do líquido.
Então, esse aqui é o meu HR, a altura de recalque. E o HS é a altura do eixo da bomba até o nível d'água do reservatório. Para o caso da bomba afogada, esse HS ele é negativo, né? Essa daqui é uma bomba não afogada, então é positivo. Então, se o nível d'água do reservatório de sucção estiver abaixo do eixo da bomba, é positivo, que é esse caso aqui. Se ele estiver acima do eixo da bomba, se o nível d'água do reservatório de sucção, por exemplo, estiver aqui, né, acima, então esse HS ele vai ser negativo, tá? Que é o caso da bomba afogada. E aí a gente tem o desnível vertical a ser vencido. Aqui está explicando, né, a altura HR, que vai ser a distância vertical entre o eixo da bomba e o ponto de descarga no reservatório de recalque. Se a saída da tubulação de recalque for afogada, a gente vai tomar como referência o nível d'água do reservatório de recalque. Ele vai ser sempre positivo, né? Exceto em casos muito especiais em que eu vou ter a bomba servindo apenas como reforço para o aumento de vazão. Mas a gente vai considerar, no geral, esse HR positivo. A altura manométrica, ela vai ser definida, né, como a quantidade de energia que vai ser fornecida à unidade de peso do fluido que atravessa a bomba para que esse fluido possa vencer o desnível da instalação, que a gente já viu, a diferença de pressão, caso exista entre os reservatórios, a resistência devido ao atrito e devido aos acessórios presentes no escoamento. Então, aplicando Bernoulli entre a saída da bomba, entre o reservatório de sucção, entre o reservatório de sucção e o reservatório de recalque, eu vou ter que a altura geométrica do nível d'água no reservatório de sucção, mais a pressão no reservatório de sucção sobre gama, mais a velocidade no reservatório de sucção ao quadrado sobre 2G, mais a altura manométrica que eu tenho que vencer dessa bomba, tem que ser igual à energia no reservatório de recalque mais as perdas de carga, sendo as perdas de carga a soma entre as perdas de carga na sucção com as perdas de carga no recalque. O caso mais comum, a gente faz coincidir com o nível do reservatório inferior. A gente tem dois reservatórios aqui, o de sucção e aqui o de recalque. O nosso plano horizontal de referência. Se esse plano horizontal de referência coincide com o nível do reservatório inferior, a cota desse nível é zero, né? E tudo vai ser referenciado a esse ponto. Então, nesse caso, a nossa altura geométrica só depende da altura de recalque, né? Então, que vai ser a cota geométrica do recalque, certo? Então, nesse caso, ZS é zero, a cota do reservatório de recalque é H0 e a velocidade no reservatório de sucção é zero, né? Nesse caso, a altura manométrica pode ser calculada, já que a gente zerou a velocidade em S, o ZS, a altura manométrica vai ser a altura geométrica, H0, mais a diferença de pressão entre os reservatórios, mais a velocidade no recalque, ao quadrado dividido por 2G, mais as perdas de carga. Bom, se além dessas condições que eu falei para vocês, que a gente chegou na equação anterior, eu ainda verificar que os dois reservatórios estão com uma pressão submetida à pressão atmosférica, então eu posso cortar. E ainda, se a entrada é afogada, né, então a velocidade no reservatório é zero. Então, eu fico que a altura manométrica vai ser a altura geométrica somada às perdas de carga, né, tanto na tubulação de sucção quanto na tubulação de recalque. Lembrando aí que eu tenho que adicionar as perdas de carga contínua, como também as perdas de carga localizada. Essa expressão aqui para a altura manométrica é válida se eu quiser recalcar água de um reservatório aberto até outro reservatório aberto para a atmosfera e desprezando aí a carga cinética na tubulação. Então, aqui a gente observa, né, a tubulação, a altura manométrica, como sendo
a soma da altura geométrica, que vai ser o desnível entre o ponto de descarga até o nível que eu faço, né, como sendo zero, que é o nível do reservatório inferior, somada às perdas de carga. Isso daí vai ser a minha altura manométrica da bomba, ou seja, a energia em termos de altura, né, energia fornecida por peso de fluido, por unidade de peso de fluido que eu preciso fornecer para aquele fluido ser elevado de um ponto S até um ponto R. Então, a gente tem que a perda de carga total, ela é dada pela perda de carga na sucção, somada com a perda de carga no recalque. Mas a perda de carga na sucção é a soma das perdas de carga distribuída com as perdas de carga localizadas na tubulação sucção. As perdas de carga distribuída podem ser dadas pela fórmula universal e as perdas de carga localizada podem ser dadas por essa fórmula aqui, considerando o coeficiente de perda de carga localizada. Ou então, se a gente considerar um comprimento equivalente, né, que é a soma dos comprimentos reais com a soma dos comprimentos equivalentes de todos os acessórios da tubulação, eu posso fazer que a minha perda de carga na tubulação de sucção é dada por essa expressão aqui. No recalque é a mesma coisa, eu vou ter uma perda de carga por perda distribuída e uma perda de carga nos acessórios, perda localizada, que é a soma da perda distribuída com a perda localizada no recalque. Ou, se eu considerar um L equivalente, vai ser por essa equação aqui. Bom, caso o diâmetro não seja inferior a 50 milímetros e o fluido seja água, a gente pode calcular essa perda de carga empregando a equação de Hazen-Williams, né? A fórmula de Hazen-Williams, considerando o coeficiente de Hazen-Williams, o diâmetro, a vazão e o comprimento equivalente. Então, a gente pode simplificar utilizando essas expressões desenvolvidas lá, né, semi-empíricas. Bom, a altura manométrica, ela pode ser medida diretamente utilizando aí os manômetros e os vacuômetros. E a gente tem dois casos que podem acontecer de acordo com a posição do eixo da bomba. A bomba pode estar afogada ou não afogada, né? Então, considerando aí a bomba acima do nível d'água do reservatório de sucção, nesse caso, a bomba ela não está afogada, a gente vai ter a seguinte situação. Eu tenho um reservatório de sucção, o eixo da bomba ele está acima do reservatório de sucção, então a minha altura de sucção é positiva, meu HS, que é dada por essa diferença, e o HR é dado por essa diferença, né? O meu H0 ou HG, altura geométrica, vai ser essa altura aqui. Se eu quiser a altura manométrica, né, considerando que eu tenho dois reservatórios abertos para a atmosfera, vai ser H0 mais a perda de carga na tubulação de recalque mais a perda de carga na tubulação de sucção, certo? Então, considerando aí a bomba acima do reservatório de sucção, se a gente aplicar Bernoulli entre o reservatório 1 e o vacuômetro, né? Que aqui eu quero encontrar qual que é a minha altura manométrica, medindo apenas as pressões, né? Então, aplico Bernoulli entre 1 e o vacuômetro, né? Então, eu tenho aqui Z1, P1 sobre gama, V1 ao quadrado sobre 2G. Aqui no vacuômetro, eu tenho a cota do vacuômetro, mais a pressão no vacuômetro indicada pelo vacuômetro, mais a velocidade que passa aqui ao quadrado dividido por 2G, mais a perda de carga na tubulação de sucção, tá? Aplicando Bernoulli entre o manômetro e um ponto aqui na tubulação de recalque, né? Um ponto na tubulação de recalque e o manômetro, né? A gente vai ter uma outra situação. Então, entre M e o ponto 2. Aí, o equacionamento vem logo a seguir. Bernoulli entre o ponto 1 e o ponto do vacuômetro, né? Que é o reservatório inferior e o vacuômetro. Vai me dar essa expressão aqui.
Se eu tomar o plano horizontal de referência passando na superfície da água do reservatório de sucção, a gente vai ter que esse Z1 é zero. Nós vamos ter ainda que a pressão 1 é igual à pressão atmosférica e que a velocidade, como eu tenho um reservatório, na seção 1 é igual a zero. Lá no vacuômetro não tem como falar nada, né? Então, eu vou ficar que zero é igual a essa quantidade de energia aqui. Vou aplicar Bernoulli entre um ponto na tubulação de recalque, onde eu instalei o meu manômetro, então eu conheço a pressão, e um ponto na saída do fluido na extremidade da tubulação de recalque. Adotando o plano horizontal de referência, sendo o nosso nível do reservatório de sucção, a cota do reservatório de recalque vai ser Z2 menos Zm, né? Voltando aqui. Eu tenho que a distância entre esses pontos, né? A diferença de cotas entre o ponto 2, é esse ponto aqui, e o ponto M, vai ser Z2 menos Zm. Essa diferença de cotas aqui, Z2 menos Zm, é igual à altura de recalque, HR, menos um Y, né? Esse Y é a distância do eixo da bomba até o ponto em que eu instalei o meu manômetro. Então, Z2 menos Zm vai ser igual à altura de recalque menos o Y, que é o ponto onde está instalado o manômetro em relação ao eixo da bomba. Só para a gente entender esse HR menos Y, né? A pressão no reservatório 2 é zero, né? E a velocidade 2 vai ser igual a a velocidade que está acontecendo lá no manômetro. Como não houve mudança de diâmetro, né? Então, eu tenho a mesma tubulação, a velocidade no ponto 2 é a velocidade no manômetro. Então, eu posso escrever, aplicando Bernoulli entre o manômetro e o reservatório 2, essa expressão aqui. E aqui, Bernoulli entre o vacuômetro e o reservatório 1. Somando essas equações, eu vou ter uma equação desse tipo. Bom, se eu sei que a cota do vacuômetro é igual à altura de sucção e que a perda de carga na sucção mais a perda de carga no recalque é igual a uma perda de carga total, somando aqui, né, a perda de carga na sucção com a perda de carga no recalque e fazendo o ZV igual à altura de sucção, eu vou ter uma expressão desse tipo. Mas a altura de sucção mais a altura de recalque é igual à altura geométrica, né? O desnível geométrico que eu tenho que vencer. Então, eu posso somar o desnível geométrico com a perda de carga, né? Mas a gente já viu que o desnível geométrico mais a perda de carga é a altura manométrica. Então, eu posso escrever a altura manométrica como sendo a diferença de pressão lida no manômetro e no vacuômetro, né? Mais um Y, que é o ponto em que eu coloquei o meu manômetro, né, em relação ao eixo da bomba. Lembrando que, né, para esse caso, se a bomba está acima do nível da água, no reservatório de sucção, a pressão indicada pelo vacuômetro, ela é negativa, e esse termo aqui vai ficar negativo com uma pressão negativa, vai somar uma pressão, né? Então, esse termo, segundo termo aqui, vai ser positivo. Então, basta somar a leitura no manômetro com a leitura no vacuômetro e acrescentar o desnível para eu ter uma altura manométrica, dada uma instalação que eu tenho um nível d'água do reservatório de sucção abaixo do nível d'água da bomba. Em outro caso, né, que é o segundo caso, eu vou ter a bomba instalada abaixo do nível d'água no reservatório. Nesse caso, a minha altura HS, ela é negativa, porque eu estou falando dela em relação ao meu zero aqui. Em relação ao meu zero que está aqui, né? Que eu adotei como sendo o nível do reservatório de sucção. Então, se esse é o meu zero, o HS é negativo. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou aplicar Bernoulli entre o reservatório de sucção e o vacuômetro, né? Esse reservatório de sucção eu chamei de 1,
E depois eu vou aplicar Bernoulli entre o manômetro e o reservatório de recalque, que eu chamei de 2. Fazendo isso, então, aplicando Bernoulli entre a superfície do reservatório de sucção e um ponto no vacuômetro, passando o meu plano horizontal de referência na superfície de sucção, então meu Z1 vai ser igual a 0, e a cota do vacuômetro vai ser menos HS, tá? E aí eu vou ter, nesse caso, que a pressão no reservatório 1 é igual à pressão atmosférica, que é 0, e a velocidade no reservatório 1 também é 0. Então, eu tenho essa expressão aqui. Bernoulli entre o manômetro e o reservatório 2, né? Então, ponto que está lá na saída do fluido, na extremidade da tubulação de recalque. Bom, sabendo aí que a cota do meu manômetro é igual a menos a cota da sucção mais um Y, a cota do meu manômetro vai ser esse HS mais esse Yzinho, vai me dar essa cota aqui, né? Essa distância. E o meu Z2 vai ser a diferença entre a altura no recalque e a altura na sucção. A minha pressão no reservatório 2 é igual à pressão atmosférica, que é 0, e a velocidade em 2 é igual à velocidade no manômetro. Então, eu tenho essa expressão aqui. Somando essa com essa, eu vou ter uma expressão desse tipo, mas eu sei que HR, a altura geométrica no recalque, menos a altura geométrica na sucção, para esse caso, vai ser igual à altura geométrica. E as perdas de carga no recalque mais na sucção é igual à perda de carga total. Então, nesse caso, eu posso escrever uma equação desse tipo, mas eu sei que H0 mais HP é a altura manométrica. Então, a minha altura manométrica pode ser obtida fazendo a diferença entre a pressão no manômetro e a pressão no vacuômetro, e somando aí o desnível entre o eixo da bomba e o manômetro. Lembrando que, nesse caso, a pressão na minha tubulação de sucção, ela é positiva. Por quê? Porque a minha bomba, ela está abaixo do nível d'água do reservatório de sucção. E aí, nesse caso, para a bomba positiva, esse termo aqui vai ficar negativo, porque menos com mais vai dar menos, né? Então, eu vou subtrair a pressão lida no manômetro com a pressão lida no vacuômetro. Bom, encontrada a altura manométrica, a gente pode calcular a potência necessária ao acionamento das bombas, né? Que vai ser a nossa potência instalada. Qual bomba que eu preciso colocar para vencer uma altura manométrica dada que eu calculei? A gente já viu que a potência de uma bomba é igual ao gama vezes o Q, vezes a energia por peso de fluido daquela bomba, dividido por um rendimento, né? Se eu quiser essa potência em cavalos, eu divido por 75 vezes o rendimento, né? Bom, esses rendimentos que a gente precisa considerar podem ser de vários tipos. Posso ter um rendimento hidráulico, volumétrico, mecânico, elétrico ou do motor e um rendimento global. E para compor o rendimento total do meu conjunto motobomba, eu tenho que considerar todos esses rendimentos. O rendimento hidráulico, ele leva em consideração o acabamento das paredes da bomba e referem-se aí à perda de energia dentro da minha bomba. Ele vai levar em consideração a altura manométrica referenciada com a energia cedida a cada unidade de peso de fluido. A unidade vai depender da unidade que eu entrar aqui, né, com a altura manométrica. Então, é um adimensional, então se eu entrar com a altura manométrica em metro, a altura total tem que ser em metro. Se eu entrar com a altura manométrica em centímetro, a altura total tem que ser em centímetro. Por aí vai. O rendimento volumétrico leva em consideração a recirculação e os vazamentos existentes no estojo e nas gachetas da bomba. Esse rendimento volumétrico, ele é expresso por um neta vezes um neta V, né? Vai ser igual a vazão recalcada dividido pela vazão mais uma vazão de recirculação e vazamentos, né? E aí, fazendo essa divisão, a gente obtém o rendimento volumétrico.
O rendimento mecânico leva em consideração as resistências passivas, né? Ou seja, atrito no estojo, nos mancais, nas gachetas, nos acoplamentos e até no próprio rotor. O rendimento mecânico leva em consideração a potência necessária e a potência dissipada por atrito. Então, eu faço a diferença entre a potência necessária e a potência dissipada por atrito e divido pela potência necessária. A unidade de medida vai depender da unidade de medida da potência, né? Tem que entrar com todas na mesma unidade de medida, uma vez que o rendimento mecânico é um adimensional. O rendimento elétrico do motor leva em consideração as perdas de energia no interior do motor, que irá acionar a bomba. É uma característica do motor e, em geral, é da ordem de 0,98 ou de 98%. O rendimento elétrico, ele leva em consideração a potência necessária para o motor e a potência dissipada no motor, né? E as unidades de medida devem ser as mesmas. O rendimento da bomba, da minha instalação de recalque, vai ser o rendimento global, que é a multiplicação, né, o produto entre todos esses rendimentos, entre o rendimento hidráulico, volumétrico, mecânico e o elétrico. Bom, a potência instalada recomendável, ela deve ser igual à do motor comercial, aqui a gente falando, né, na potência do motor, logo superior à potência necessária ao acionamento. Então, a gente vai calcular uma potência, mas a gente precisa adicionar uma margem de segurança, né? Então, a gente vai pegar aquela que tiver, né, por exemplo, se a nossa potência deu menor do que 2 cavalos, a gente vai adotar uma margem de segurança de 50%. Né? A margem de segurança varia com a potência calculada. O problema do cálculo do diâmetro das instalações de recalque, ele é um problema indeterminado, porque a gente pode encontrar vários diâmetros que satisfaçam as equações da continuidade e da perda de carga. Né? Então, a gente vai ter diversos diâmetros diferentes, com velocidades diferentes, que vão possibilitar fazer o dimensionamento dessa tubulação. O objetivo nosso é encontrar o diâmetro que seja mais econômico, né? Então, já que vários diâmetros satisfazem o nosso problema, a gente vai ter que fazer uma análise de custo, né? Então, a escolha do diâmetro tem um reflexo direto sobre o investimento que vai ser aplicado e o custo operacional da instalação. O preço dos tubos, ele varia de acordo com o peso da unidade de comprimento e de acordo com o tipo de tubo, né? O material, enfim. Mas vamos supor que eu defini o material e eu escolhi um diâmetro qualquer. E aí eu tenho 3 diâmetros para escolher. 3 diâmetros satisfazem o meu problema. E aí eu tenho um diâmetro menor, um médio e um grande. Se eu escolher um maior diâmetro, eu sei que eu vou ter um maior investimento inicial, já que o preço do peso, né, vai ser maior, porque eu tenho um diâmetro maior, né? Esse maior investimento vai me proporcionar um menor custo operacional. Por quê? Se a vazão é constante e eu tenho um diâmetro grande, a velocidade diminui, né? Para valores maiores de diâmetro, eu tenho menor velocidade, da adequação da continuidade. Menor velocidade, consequente, menor perda de carga. Menor perda de carga, menor a altura manométrica que eu tenho que vencer, menor vai ser a potência instalada da minha bomba e menor é o meu consumo de energia. Ou seja, apesar de eu ter um alto investimento para diâmetros maiores, eu tenho menores consumos de energia a longo prazo para diâmetros maiores, porque a perda de carga é menor. Se eu escolher um diâmetro pequeno, eu vou ter um menor investimento inicial, mas a perda de carga pode me proporcionar uma altura manométrica maior e um consumo de energia maior. Então, basicamente, o dimensionamento dos diâmetros em tubulações de recalque deve ser levado em consideração uma análise de investimento e custo operacional. Eu vou fazer uma análise, né? Eu vou pegar os meus diâmetros e vou plotar qual que é o meu custo
de operação dos meus diâmetros. À medida que eu aumento o diâmetro, diminuo a perda de carga, diminui o custo. À medida que eu aumento os diâmetros, eu aumento o meu investimento inicial. Então, o gráfico é desse tipo aqui, do investimento. Tem um ponto aqui onde eu vou ter um menor custo, né? Então, eu tenho que procurar esse ponto ótimo, né? Que eu tenho menor custo operacional para um menor custo de investimento, né? Esse vai ser o nosso ponto ótimo. E aí, existem diversas fórmulas, né, que vão levar isso em consideração. A gente tem duas que a gente vai estudar aqui, que é a fórmula de Bresse, que leva em consideração esse diâmetro econômico, que vai ser um fator que multiplica a raiz da vazão. Esse vai ser o nosso diâmetro econômico. Para o caso em que eu não considero o tempo de bombeamento, ou seja, que eu bombeio 24 horas por dia, eu posso aplicar a fórmula de Bresse. E aí, o meu diâmetro, a minha tubulação de recalque, vai ser dimensionada dessa forma. Meu diâmetro vai ser igual a um coeficiente K, né, que é função da velocidade, que é aproximadamente 0,8 a 1,3, né? Esse coeficiente K depende basicamente da minha velocidade, então escolher um K equivale a fixar um valor de velocidade na minha tubulação de recalque. No geral, as velocidades nas tubulações de recalque não devem passar de 1 metro por segundo, então esse K fica em torno de 1,3. Então, meu diâmetro vai ser igual a 1,3 vezes a raiz da vazão. Fácil, né? Considerando aqui um bombeamento sem intervalo, né? Com bombeamento durante 24 horas por dia. Se o bombeamento ele é intermitente, né? Essa bomba ela trabalha durante alguns períodos do dia, então eu posso aplicar a fórmula da ABNT, que é basicamente, né? Praticamente a fórmula de Bresse. A gente tem o K vezes raiz da vazão, só que ela leva em consideração a fração do dia trabalhado. Esse X aqui, eu vou colocar quantas horas que a minha bomba trabalha por dia, vou dividir por 24 e elevar a 0,25. Nesse caso, eu vou ter o dimensionamento do diâmetro econômico com base, né, em uma bomba que funciona de forma intermitente. A gente vai fazer alguns exercícios para entender melhor como é que funciona, né? Mas, basicamente, são essas duas fórmulas que eu vou utilizar para dimensionar a minha tubulação de recalque. O diâmetro da tubulação de sucção, ele é normalmente o diâmetro comercial imediatamente superior ao que foi adotado para o recalque. Então, calculei lá, obtive um diâmetro de recalque pela fórmula da ABNT de 124 milímetros. Não tem diâmetro de 124 milímetros comercialmente. Então, eu vou empregar para o diâmetro de recalque 150 milímetros. Consequentemente, para a tubulação de sucção, eu vou adotar um imediatamente acima. Então, a minha tubulação de sucção vai ficar com 200 milímetros. Para qualquer que seja a fórmula empregada, o valor do diâmetro vai diferir dos diâmetros comerciais existentes. Então, portanto, eu vou fazer uma análise, né? Qual o valor do diâmetro comercial mais conveniente e ajustar os cálculos a partir dele. Então, eu vou definir um diâmetro comercial, né? Posso fazer um teste, por exemplo, testar para o de 100 milímetros, qual que é o meu custo, e o de 150 milímetros, qual que é o meu custo. E definir com base numa análise de custo simples, qual que vai ser um custo menor, né? E aí eu adoto o comercial que me gerou o menor custo e adoto a tubulação de sucção imediatamente acima, né? Lembrando que se eu mudar o diâmetro, né, eu tenho que fazer as contas em cima daquele diâmetro que eu vou adotar. Então, normalmente existem velocidades que são recomendadas aí tanto para a linha de sucção quanto para a linha de recalque. Na sucção, recomenda-se no máximo 2 metros por segundo, no geral menor do que 1,5 metro e em média 1 metro por segundo. Na tubulação de recalque, no geral menor do que 2,5 metros por segundo, no máximo 3 metros por segundo e na média a velocidade na tubulação de recalque gira em torno de 2 metros por segundo. Pessoal, é isso.
Espero que tenha dado para compreender. Muito obrigada e até a próxima aula.